E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. O Cruzeiro treinou nessa manhã lá na Toca da Raposa e agora os jogadores estão liberados para o Réveillon. Sábado e domingo sem atividades e a rapaziada se reapresenta na segunda-feira à tarde para retomar a pré-temporada. E direto alguém pergunta aí se o Cruzeiro vai fazer algum amistoso antes da estreia no Campeonato Mineiro. Até agora não tem nada marcado, tá? É possível que em janeiro a gente tenha alguma novidade sobre isso. Acredito que pelo menos um jogo treino ali na Toca da Raposa contra algum outro time de Minas Gerais deve acontecer, mas até agora não tem nada marcado. Quando tiver novidades a gente informa aqui. E quem não deve se reapresentar porque está deixando o Cruzeiro é o atacante Edu. Segundo a informação do Samuel Venâncio, ele tem uma proposta do Diba Al Fujairah dos Emirados Árabes e em 48 jogos pelo Cruzeiro marcou 22 gols e deu 4 assistências. A Itatiaia foi o primeiro veículo a dar informação, depois o Samuel avançou em alguns detalhes, né, como o nome do clube interessado, mas ninguém até agora citou valores, né, quanto o Cruzeiro receberia nessa história. Certamente é um valor que vale a pena, porque parece que tanto o Edu quanto o Cruzeiro já aceitaram. E aí aquele negócio, né, gente, o Edu é um jogador de 29 anos, é um cara que precisa pensar nessa parte financeira, porque o Edu não é aquele tipo de jogador que tá ganhando salário alto, tá acumulando patrimônio desde que era moleque, né, ele passou por alguns clubes grandes na categoria de base, mas até pouquíssimo tempo atrás estava jogando na várzea. O Edu só apareceu nacionalmente com destaque em 2021, quando foi artilheiro da Série B pelo Brusque. E no início do ano, quando o Edu foi contratado, né, vazaram ali alguns valores de salário e supostamente o Edu ganhava no Cruzeiro 90 mil reais, o que é um salário de sonhos para nós, né, meros mortais, mas para jogador de futebol esse é um salário baixo. E sabendo que a carreira de jogador ela é mais curta, né, normalmente vai ali até uns 35 anos, o Edu tem um histórico de lesões, já falou aí que convive com muitas dores no joelho, eu acho que ninguém vai dizer que o Edu tá errado em querer ir embora. Até porque lá ele vai ganhar um salário muito mais alto do que recebia aqui no Cruzeiro, tá? E certamente a verba que os árabes vão pagar pro Cruzeiro também será bem mais alta do que os 600 mil reais que o Cruzeiro gastou para tirá-lo do Brusque aí em janeiro desse ano, tá? Então eu acho que é uma negociação que acaba sendo muito boa pro Edu, que precisa pensar na sua independência financeira. Ela é uma negociação que acaba fazendo sentido para o Cruzeiro também, né? Porque não dá pra gente garantir que o Edu conseguiria manter na Série A o mesmo desempenho que teve na Série B, mas eu acho muito engraçado as pessoas que cravam que ele não tem condição de jogar a Série A, tá? Eu acredito, inclusive, que o Edu pode jogar uma Série A sem grande drama, sem grande problema, porque ele é um finalizador. O Edu não é um cara de pegar a bola, sair driblando todo mundo, ele depende muito do funcionamento coletivo da equipe e para finalizar, o Edu é muito bom. O gol na Série A é do mesmo tamanho do gol na Série B. Se ele receber bola para finalizar na Série A, eu acho que ele vai ter a mesma facilidade ou a mesma dificuldade para fazer o gol. É só a gente lembrar que na temporada passada o Edu teve um momento de seca de gols, mas ele acaba o ano disparadamente como nosso artilheiro, né? Ele meteu 22 gols, ele foi o artilheiro do Cruzeiro em todas as competições que a gente disputou, tanto no Mineiro quanto na Copa do Brasil e também no Brasileiro da Série B. E quando você olha, né, o Edu meteu 22 gols, o vice-artilheiro foi o Luvanor, que fez 7. Inclusive, Luvanor que foi oficializado como jogador do Ceará, que seja muito feliz por lá, e o Edu agora deve então viajar no início de janeiro lá para os Emirados para fazer os exames médicos, né, se der tudo certo, assinar o contrato. O vínculo dele com o Cruzeiro iria até o fim de 2024, e eu tive a curiosidade de ver como anda aí o possante Diba lá no campeonato dos Emirados, e o trem tá feio pro lado deles, tá? Em 12 rodadas no campeonato eles só ganharam uma partida, o time tá em 13º lugar num campeonato que tem 14 times, então está sendo rebaixado nesse momento como vice-lanterna, e nenhum jogador do time fez mais do que um gol na temporada. Então eles estão precisando mesmo de um finalizador, e eu só desejo coisa boa pro Edu. É um cara que precisou se superar desde o momento que ele assinou o contrato com o Cruzeiro, né? Porque ele mesmo falou sobre isso, que quando se apresentou ao clube, fizeram lá
os exames clínicos e tudo mais, o pessoal do Pessolano lá da comissão técnica falou, irmão, não tem a menor condição de você jogar assim, né? O Edu era um jogador bem mais robusto no Brusque, né? Precisou perder peso para conseguir se adequar a esse estilo de intensidade, e a gente via que pro Edu ele estava sempre se esforçando muito em campo. E acho que vai ser difícil o Cruzeiro encontrar um outro jogador que se entregue tanto à causa, né, que abrace tanto a camisa do Cruzeiro como a oportunidade da vida, como é muito difícil achar um outro atacante que meta 20 gols na temporada, tá? O Edu fez 22, né? Isso tem que ser respeitado, isso foi muita coisa, e no momento que o Cruzeiro mais precisava, porque aqueles gols que o Edu fez lá no Campeonato Mineiro, hoje muita gente desvaloriza, mas se não fossem aqueles gols, aquelas vitórias, o trabalho do Pessolano não teria se consolidado como aconteceu. Então é um cara que entra para a história do Cruzeiro de uma forma extremamente positiva, né, como um dos principais heróis aí nessa redenção que o nosso clube viveu em 2022. Não lamento a saída, fico feliz por ele, e agora o Cruzeiro vai ter que buscar soluções no mercado. Se a gente já estava aí analisando a possibilidade de contratação de um atacante, é possível até que chegue em 2, né? Vamos falar sobre essa possível reposição, mas a mensagem é realmente de agradecimento, porque o Edu entregou tudo o que ele prometeu e um pouco mais, né? O cara que tinha sido artilheiro da Série B foi o nosso artilheiro nessa temporada e absolutamente vital para que a gente tenha conseguido voltar para a elite. E pensando então nessa reposição, ou quem pode ser ali o camisa 9 do Cruzeiro, quem pode ser contratado, enfim. Antes de olhar para o mercado, eu acho que a gente tem que olhar internamente para os jogadores que a gente tem no plantel. Não podemos esquecer da figura do Rafa Silva, que está em recuperação de lesão no joelho. A expectativa inicial é que ele voltasse em fevereiro, março, né? Tomara que corra tudo bem. E está programado agora para janeiro, né? Uma reunião do atleta, empresário e diretoria do Cruzeiro para ver se chegam a um acordo para a renovação do contrato, se o Rafa Silva fica em definitivo, porque o contrato dele está terminando agora no fim de dezembro e será renovado enquanto ele está fazendo a recuperação de lesão, né? Isso aí é até questão trabalhista. Então vamos ver se chegam a um acordo para que o Rafa Silva fique no Cruzeiro em definitivo. Eu torço para que fique, porque jogador bom a gente sempre pode tentar recuperá-lo, né? É claro que o departamento médico tem que avaliar, tem que ver a situação do jogador, mas se ele tiver em condições de jogar bola, como ele jogou na última temporada, eu acho que seria um nome importante, tá? E assim, tomara que esse cara fique livre das lesões, porque ele é muito bom atacante. O Breno, que foi utilizado em algumas partidas na última temporada na Série B, fez muito gol pelo time sub-20, no profissional não chegou a fazer, é um cara que tá treinando com o elenco principal, então é uma opção também. Eu até gosto dele mais no meio campo, mas ele pode jogar como atacante. Tem aquele papo de que ele vai ser emprestado pro Valladolid, mas até agora a situação não foi resolvida, né? Veremos aí no início de janeiro o que acontece. No time da Copinha, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, né? Mostrando aí todas as opções. O Cruzeiro tem 3 postulantes à camisa 9 lá, jogadores bem promissores. A gente tem o Cauã, que é um jogador mais pesado, mais alto, mais velho também, que está emprestado pelo Volta Redonda, que tem muito gol, né? Ele fez 10 gols em 15 partidas pelo Sub-20 na última temporada, é um cara que eu acho que vale a pena ser observado. Tem o Arielson, que é um centroavante que se movimenta bastante, é até o mais cotado para ser titular na Copinha. E tem esse rapaz aí, ó, o Juan Fonseca, que inclusive treinou com o time principal nessa sexta-feira. Ele tem só 16 anos, fez mais de 20 gols pelo Sub-17 no ano passado, e o Juan nesse momento é uma das principais joias aí da base do Cruzeiro, um moleque que estava fazendo muito gol. Acho importante ele já ir fazendo esse processo de treinamentos com o principal, e se estiver rendendo bem, quem sabe não receba uma chance já no Campeonato Mineiro, né? Esses garotos vão jogar a Copinha, né? A gente tem que lembrar que a Copinha começa dia 2. A nossa estreia no Campeonato Mineiro é só dia 21, então boa parte dos garotos que jogar a Copinha poderão estar à disposição do Pessolano, a menos que a gente caminhe até a semifinal, até a decisão da Copa São Paulo, que é muito difícil, até porque é um elenco muito jovem e tem times melhores que o nosso na base, a verdade é essa. Mas eu acho que a gente não deve se desesperar nessa coisa de traz um jogador de qualquer jeito, um atacante de renome, paga qualquer salário. Calma, sem desespero, nós temos todo um campeonato pela frente, podemos ir observando o mercado, né? E falando aí nos especulados. Teve papo de Abel Hernandes, o atacante uruguaio, já assinou com o Peñarol, então pode ser descartado. Outro uruguaio, Miguel Merentiel, que tá lá no Palmeiras, também já foi ligado ao Cruzeiro, e o empresário do jogador falou recentemente que está negociando com clubes brasileiros, mas não citou quais.
Pelo Palmeiras ele fez 10 partidas e marcou 2 gols. Mas estava até olhando a minutagem do Merentiel em campo e dá menos de 3 partidas completas, tá? Se você pega aí a minutagem dessas 10 partidas que ele atuou, né? Então ele jogou muito pouco no Palmeiras, foi aquele cara de entrar em segundo tempo e tudo mais. É um jogador que estava muito bem no Defensa e Justiça, né? Quando o Palmeiras o contratou por $1,5 milhão. O valor salarial dele também não é tão alto, tá? Ele ganha menos de 300 mil, né? Que em tese é o teto que o Cruzeiro tá pagando, então ele cabe na nossa realidade. E eu acho que seria uma aposta bem interessante pro Cruzeiro fazer, até porque o Palmeiras tá colocando esse jogador no mercado, tá disposto a abrir mão dele, né? Acho que o cenário do sonho seria a gente conseguir trazê-lo por empréstimo com opção de compra, tá? Acho que seria uma aposta bem interessante. O Rafael Navarro também do Palmeiras, né, que também foi especulado aqui no Cruzeiro, parece que não vai sair, tá? O Abel Ferreira deve mantê-lo lá como uma opção de elenco, então acho que o Navarro a gente pode descartar. E o Gilberto, que era do Bahia? Bom, gente, não tem novidade, tá? Ele segue lá no Al-Wasl dos Emirados Árabes, onde tem contrato até junho de 2023. Somando todo o ano de 2022, ele jogou 31 vezes pelo clube, marcou 15 gols e deu 6 assistências. E aí a gente tem que lembrar 2 fatores sobre o Gilberto. Primeiro, que já é um jogador de 33 anos, tá? Completa 34 anos em 2023. E o salário dele lá no Al-Wasl dizem que é muito alto e que ele estaria pedindo algo na casa de R$700 mil para jogar no Cruzeiro. O que eu não pagaria, mas nem a pau, mas nem fudendo, não vale. A grande maioria das pessoas lembra que o Gilberto foi um artilheiro nas últimas temporadas de Bahia e realmente foi, jogou muito bem por lá. E aí nem vou considerar o fato de que no último ano ele fez muito gol pelo Bahia, mas o time foi rebaixado, né? Tem esse detalhe também. Mas você pega a carreira do Gilberto, ele começou no Santa Cruz, onde teve destaque, meteu muito gol, foi comprado pelo Internacional. Arrumou nada no Inter, tá? Teve algumas oportunidades, não vingou. Depois ele passou na Portuguesa em 2014, onde fez um campeonato brasileiro muito bom, foi jogar nos Estados Unidos depois e tudo mais. Teve uma passagem pelo Vasco bem apagada, depois teve passagem pelo São Paulo, onde também foi apagada, né? Antes de brilhar no Bahia. Então quando você pega para a carreira do Gilberto assim, em clubes maiores do futebol brasileiro ele não brilhou. Então se ele tiver disposto a se adequar à realidade do Cruzeiro, eu acho que até pode ser um nome interessante, tá? Nem digo pro Cruzeiro pagar alguma coisa pros árabes e contratá-lo agora, mas talvez até para assinar um pré-contrato em trazer em julho, né? O Gilberto é um cara que nas últimas temporadas tem feito muito gol, mas eu fico com essa pulga atrás da orelha, tá? Porque não é que ele jogou mal em um clube grande, ele passou por alguns clubes grandes do sudeste e do sul do país e ele não conseguiu ter um rendimento bom, tá? Então acho que a gente tem que ficar de antena ligada aí. O Gilberto não é garantia de gol, seria uma boa aposta, mas assim, convenhamos que qualquer jogador que o Cruzeiro trouxer vai ser uma aposta, como o próprio Edu seria uma aposta também. Então galera, vamos ficar tranquilo, tá? Provavelmente nenhum jogador vai ser contratado no dia 30, 31 de dezembro, 1º de janeiro, né? Tá todo mundo mais preocupado em encher a lata, em passagem de ano, essas coisas. Fica tranquilo aí também, tá? Se o Edu tá partindo, que seja muito feliz na vida. O Cruzeiro vai trazer algum bom atacante, a gente tem algumas opções, não tem motivo para se desesperar. A gente vai achar pelo menos um camisa nova interessante para a próxima temporada, eu tenho certeza disso. E outro jogador que pode deixar o Cruzeiro é o volante Ageu. Segundo a apuração do Samuel Venâncio, o Cruzeiro quer renovar o contrato com o atleta de 20 anos para emprestá-lo. No entanto, o jogador tem interesse de ficar no elenco para disputar a posição ou ser liberado para buscar outro clube. É isso que acontece quando você deixa para renovar contrato de jogador no último ano de vínculo, tá? O Ageu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023 e o Cruzeiro não tem interesse em utilizá-lo no elenco principal nessa temporada, mas enxerga no jogador muito talento, muito potencial, por isso quer renovar com ele. E aí você fica na mão do atleta e do agente, né? Pô, como assim você quer renovar contrato comigo e não quer me botar pra jogar? E sinceramente eu acho que aí tem um erro de avaliação da diretoria do Cruzeiro, tá? Porque todo mundo sabe que o Ageu é bom jogador há muito tempo, gente. Quando o Ageu tava no sub-17 ainda, subindo pro sub-20, o São Paulo tentou envolver ele naquela negociação para trazer aquele pereba daquele Everton Felipe pra cá. Vocês lembram que o São Paulo pegou prioridade em alguns atletas e tudo mais? Então assim, que o Ageu é bom jogador, todo mundo sabe, ele já disputou Copa São Paulo com destaque anteriormente,
é muito bom jogador, mas no profissional ele jogou muito pouco, né? Foram só 3 partidas no último ano. Ele tá fazendo a pré-temporada com o grupo lá na Toca da Raposa, mas a situação de permanência dele tá indefinida, né? Justamente porque a gente tem que pensar no lado do clube, mas vamos pensar um pouquinho no lado do jogador também. Beleza, você quer que eu renove o contrato, eu fique preso ao clube, e aí você fala que vai me emprestar para um time, tipo, sei lá, o Atlético, igual o Davis foi para jogar o Campeonato Mineiro. Às vezes essa não é a vontade do jogador. Às vezes o jogador prefere ficar livre para ele definir para onde vai, né? E o Cruzeiro manter um percentual dos direitos econômicos. Essa é uma possibilidade no momento. O que eu faria se mandasse alguma coisa lá do Cruzeiro seria procurar o Ageu, seus representantes, para renovar o contrato e mantê-lo no elenco do Cruzeiro. Ninguém tem garantia de jogar, mas deixar esse cara sendo uma opção válida, porque o Cruzeiro utilizou alguns volantes, contratou alguns jogadores nos últimos anos aí, que claramente valia mais a pena dar chance pro Ageu. E aí fica protelando, né? Deixa sempre o jogador da base no final da fila, no final da fila. Pra que contratou o Pablo Siles, velho? Na moral, nada contra o profissional, veio aqui pra ajudar, pra fazer o serviço dele, quando foi chamado a ação jogou, se entregou em campo, mas por que não botar o moleque em campo, sabe? Tipo assim, que medo é esse que o Cruzeiro tem às vezes? E o Ageu, nas oportunidades que entrou no profissional, ele não jogou mal, inclusive no jogo contra o Tombense do Campeonato Mineiro, ele dá uma assistência para gol. Então, tipo assim, às vezes eu acho que o Cruzeiro também comete alguns erros, e nesse caso até o Pessolano, né, que eu pelo menos elogio bastante, acho que é um treinador excepcional, mas que também faz suas cagadas, né? Então agora essa situação do Ageu tá em aberto, o Cruzeiro pode perder o jogador, né? Se ele ficar no Cruzeiro a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça para onde quiser, mas na mesa tem também essas outras possibilidades da renovação de contrato do atleta ou da saída dele já agora em janeiro, o Cruzeiro mantendo o percentual, e aí ele fica livre para decidir o seu destino para ir jogar onde quiser. O que eu gostaria que acontecesse era que o Ageu ficasse, renovasse e fosse aproveitado no time, mas aí já não depende de nós, né? Vamos aguardar então o que acontece. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!